Igreja, hoje nós vamos falar sobre a hierarquia do mundo espiritual. Assim como no mundo natural, vamos tomar, por exemplo, um policial. O policial, ele tem várias patentes, né? Então, nós temos, eu como filha de militar, né? E não poderia deixar de usar isso como exemplo. Então, o militar, ele tem várias patentes, né? O policial militar, ele é um soldado, primeiro ele é um cadete, fica na escola, aí ele sai um soldado, depois vai subindo, né? É um cabo, um sargento, um tenente, né? E aí vai indo, um general, um capitão, um major, enfim. Assim também acontece no mundo espiritual. Então, a maior autoridade é Deus, que é o Criador de tudo, de todas as coisas. Depois são os anjos, arcanjos, querubins, serafins, enfim, existe uma hierarquia, né? Quando a gente viu em um dos estudos que nós já tivemos, lá em Apocalipse, no capítulo 12, vai narrando, né, a partir do versículo, o capítulo 12 todo, mas ali vai contando a expulsão de Satanás do céu, a antiga serpente, o dragão, enfim, o diabo. Por quê? Porque ele se rebelou, ele é rebelde por natureza. E quando ele foi expulso do céu, ele não foi Deus que ordenou, botou ele a pontapé lá, né? Não foi Deus que entrou nessa guerra. Foram os anjos, em especial o arcanjo Miguel, que é o da guerra, né? O que mais peleja, né? E ele e os anjos brigaram, tiveram que expulsar Satanás a pontapé mesmo, né? Lá dos céus. E por que Deus não brigou? Por que Deus não foi lá e deu uma ordem? Porque o Senhor já havia dado, né, a ordem, e ele é rebelde por natureza, ele quis fazer banho, vamos supor, birra, né? Não quis sair. E daí, então, o Senhor deu ordem aos anjos para que intervessem em nosso favor, né? E então, se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos junto conferir essa passagem, tá lá em Apocalipse, no capítulo 12, acho que a partir do versículo 7. Que vi onde fala assim, ó, isso mesmo, ó. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e de seu povo. Aí fala assim, ó, Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, tá? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, né? Porque não pode causar discórdia. Se não tá bem lá, se eles não estão entendendo e não estão em concordância com o que foi estabelecido ali, já não cabe mais ali eles, né? E foi expulso, no versículo 9, fala assim para nós. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amarraram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós que neles habitais. E ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que nós entendemos aqui? Que essa peleja, vamos supor, as atribulações que nós temos aqui na terra, tá explicado porque de tanta luta, de tanta batalha, sendo que lá nos céus,
onde ele estava diante de Deus, do Criador de tudo, de todas as coisas. Ele lá se rebelou, ele lá deu trabalho. Você acha que quando ele foi expulso e veio para a terra com grande ira, porque ele sabe que Cristo tem nas mãos a chave da vida, a chave da morte do inferno, e ele sabe que a sentença dele, a condenação dele já foi decretada, ele é condenado por toda a eternidade para arder num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Ele sabe que pouco tempo resta a ele. Então, que é o intuito dele? O que é o alvo dele? Levar quanto maior número de pessoas para esse inferno. E não fica pensando você, meu irmão, que a historinha de livrinho, da arca, da Noé, que o homem foi feito da terra e do barro. Não fica você pensando, meu irmão, que isso tudo é historinha da carunchinha ou historinha para boi dormir, porque é a mais pura verdade. Se esse livro que nós temos na mão, a Bíblia, não fosse um livro digno de toda honra, não fosse um livro digno de tanto respeito, você acha que em qualquer coisa, quando a gente vai fazer um juramento, tem que se colocar a mão em cima da Bíblia? Você acha que até hoje, quantos mil anos, né? Quanto tempo é o livro ainda mais vendido? Então, assim, há um mistério aqui e só não entende quem não quer. Aí as pessoas vêm e tiram versículos, né? Mesmo quem não acredita na Bíblia, que fala que não pega a parte lá da criação de Adão, de Eva, que nós viemos do pó sim e do pó nós vamos voltar. Ali só cata lá, deixa aberto no Salmo 21, no Salmo 91, falando, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Usa alguns versículos que lhes convém. Não, no Salmo 91, falando sobre, é que eu não decoro muito isso, mas fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nenhum mal acontecerá, nenhum mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Quer dizer, se a Bíblia tem um poder num versículo, num salmo, onde o salmista Davi escreveu, aí tem valia, aí a gente toma posse da palavra, aí tudo bem. Agora, quando é para explicar sobre o fim dos tempos, sobre as anunciações de que Cristo viria, aí já não é um livro, aí já é uma balelinha sobre a Arca de Noé, quando a terra, houve o dilúvio na terra. Então, que a gente possa entender e que a gente possa respeitar essa palavra que é digna de todo respeito, né, de todo louvor. É como eu falei, ela é o meu norte, creio que assim com você também, né. Embora existem muitas interpretações, muitas Bíblias, né, que tem algumas versões, interpretações distorcidas sobre o que é a palavra real, né, sobre o que os próprios homens, o que o próprio Cristo delegou aos seus discípulos, que eles foram escrevendo todas as coisas, mas enfim, aqui em Apocalipse acabei de ler para você, que aqui conta no versículo 12, no capítulo 12, a partir do versículo 7, que houve essa peleja no céu, que Satanás foi expulso e que ele veio para a terra, né? Ai da terra e do mar, porque Satanás, ele tá irado. Então, assim, a gente precisa entender que tem veracidade aqui. A palavra, ela não se contradiz, ela só confirma tudo. A Escritura só confirma para nós tudo e todas as coisas. Então, eu oro para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que a nossa mente esteja cativa ao que Ele quer falar conosco nesses dias, né? E não perdendo o foco. A gente está falando sobre a hierarquia dos céus. Aí, quando eu dei o exemplo do militar, um policial militar, ele tem... Não, ou melhor assim dizendo, quando a gente passa por um semáforo vermelho, não para na faixa ou não atravessa na faixa de pedestre, ou comete uma infração com um excesso de velocidade,
Quem é que pode nos dar uma ordem de parada, averiguar, fazer uma averiguação nos documentos do veículo, se está tudo ok, e fazer apreensão dos nossos bens ali, né, da documentação e do próprio veículo, dependendo do que a gente tem ali de errado, que foi, vamos supor, um documento atrasado, dependendo do que está ilícito ali. Quem é que pode fazer isso? O policial. Por que o policial tem esse poder, ele tem essa autoridade? Porque o Estado dá isso para ele. O Estado dá essa autoridade, esse poder para ele. E assim quando tá tendo uma batida e tá todos os carros passando, se um policial faz assim para você, para, encosta, você tem que encostar, querido. É a autoridade ali, é o policial. Aí você encosta, ele é só uma averiguação, ok? Aí ele pede os documentos, vai olhar, vai conferir, tá tudo certo, ele te libera, não tá tudo certo, ele faz a apreensão do veículo, ele prescreve as multas, né? Enfim, esse poder e autoridade o Estado dá para o policial exercer, né? Isso é um exemplo, estou exemplificando. E esse mesmo poder e autoridade que o nome de Cristo, que Cristo teve para expulsar os demônios, para curar os enfermos, ele delegou aos seus 12 primeiros discípulos, e depois aos 70, e depois para todos aqueles que reconhecem, né? O Senhor, o Cristo como Senhor e Salvador. E no nome de Jesus, e no nome que está acima de todo nome, nós temos essa autoridade quanto igreja. Nós temos essa autoridade. Não precisa ficar esperando um apóstolo vir, Jesus voltar. Não, essa autoridade ele já nos deu. Então, cabe a nós executar. Da mesma maneira, um juiz, quando está julgando a causa e tem lá o réu confesso, né, sei lá, um réu primário ou num tribunal trabalhista, onde está o empregado e o patrão, e o empregado exigindo, né, seus direitos de 13º, de fundo de garantia, de todos os direitos trabalhistas, férias, proporcional, enfim, e do outro lado o empregador, né, o empregador ali dando uma de migué, não querendo, enfim, tem a audiência, o juiz dá a sentença e esse empregador tem que pagar o que é de direito do empregado. Só que esse empregador, ele é mau, esse empregador é mau caráter, é um fanfarrão. E daí que ele faz? Ele vai protelando, ele não vai pagar, a sentença já foi dada, em 24 horas tem que ter esse depósito. Ele não vai, ele não paga, e aí o que acontece? O juiz vai sair do gabinete dele para ir lá e executar a sentença, de que se ele não pagar esse valor aí, não pagar esse valor estipulado, ele vai preso. O juiz vai sair lá do gabinete dele, lá da sala dele, para ir prender, para ir dar a voz de prisão para esse empregador? Claro que não. Para isso, o Estado dá esse poder para o oficial de justiça, que vai lá executar a sentença, meu querido. Eu vim aqui, nós vamos fazer, pegar os bens, né, até dar o valor para a gente pagar a dívida. Então, o Senhor já nos deu essa autoridade. Nós, quanto igreja, precisamos executar essa sentença que está, porque a condenação já está aí. Né? Satanás já sabe que ele tem uma sentença a ser executada, e somos nós, não é Deus que vai descer. Então, se você está passando por uma tribulação, por um momento de dificuldade, não adianta você ficar chorando, orando, jejuando, fazendo campanha em cima de campanha, tentando barganhar com Deus algo que é você que tem que fazer. O Senhor, ele já deixou para nós as bênçãos liberadas nos reinos celestiais. Ele já nos avisou na carta de Efésios que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, sim contra as potestades e os principados das regiões celestiais. As nossas bênçãos já estão lá liberadas e cabe a nós executar essa sentença contra Satanás. Uma vez em que nós estamos
andando na obediência, uma vez que nós entendemos quem nós somos em Cristo, entendemos quem é Cristo, aí sim, a gente tem que pôr ordem e não ficar ali com um aventalzinho, um paninho, banana mosca que tá ali naquela comida, que a mosca vem aqui, né? Não, é a mesma maneira, a gente tem que tirar a comida suja, lavar ali tudo, tirar toda a sujeira para essa mosca não voltar mais. Então, a gente que precisa executar essa limpeza para essa mosca não voltar. Fazendo uma alusão, a mosca seriam os demônios, né? Beelzebul, esses demônios imundos que fica aí, os inimigos, o espírito obsessor, o espírito inferior, os capeta mesmo, eles ficam aí, ó, na nossa mente, na nossa vida, colocando flagelo em nós, opressão, falando que a gente não pode, só que ele sabe a nossa patente. Ele sabe quem nós somos em Cristo e ele sabe que essa autoridade é da igreja, porque Cristo deu para a igreja. Então, se posicione, meu irmão, se posicione e entenda quem você é em Cristo e vamos executar o trabalho do corpo de Cristo, porque a cabeça já sabe, a cabeça que é Cristo já nos delegou, já nos deu a direção, agora cabe o corpo ir executar. E nós, quanto igreja, precisamos entender isso, nos levantar, nos posicionar. Amém? Eu creio que não temos vivido dias fáceis, né? Porque nós já sabemos que o mundo jaz no maligno e ele tá rebelde mais do que nunca, ele tá desesperado, ele tá irado porque sabe que o tempo dele realmente está se findando. Então, meu irmão, eu oro para que você se posicione, você se fortaleça em Cristo, se revista da armadura do cristão e vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. Amém? A graça e paz, Senhor Jesus, queridos.